Em mais uma live do Super Enem, hoje para falar um pouco mais dos conteúdos de sociologia e de filosofia. Tá? Hoje a nossa querida professora Alexandra não está presente, mas eu vou tentar, né, suprir essa falta dela gigante e a gente vai partir para as discussões nessa tarde, tá? Lembrando, você que está aí no nosso chat, já pode deixar os seus comentários, deixa suas perguntas, se identifica, tá? Isso é muito importante. E se você ainda não foi inscrito aqui no canal do Super Enem, se inscreve, não custa nada. Também deixa a sua curtida já de antemão, certo? Começando aqui, hoje a gente vai falar de um dos momentos mais paradigmáticos, né, digamos assim, da humanidade. Acho que se a gente for pensar no conceito que a gente tem de modernidade, acredito que nós tenhamos três grandes movimentações históricas que funcionam como uma espécie de elo construtor do que a gente chama de tempo moderno. Tá? Uma é a Reforma Protestante, a outra é a Revolução Francesa e a terceira, não nessa ordem necessariamente, a gente tem a Revolução Industrial. E a Revolução Industrial vai ser, né, esse mote dessa nossa aula de hoje aqui, tá? Então, o que é que foi a Revolução Industrial, né? Aqui nós temos uma imagem que vocês conseguem ver aí na tela, né? De uma cidade, tá? Passando aí a locomotiva, né, as chaminés das fábricas, o céu escuro, né? E as ruas amontoadas de pessoas aí na parte de baixo, muita gente na rua, no comércio, dentro das fábricas, né? Dá para ter um pouco essa noção. Então, essa imagem foi criada para gerar um pouco dessa reflexão. Você acha que essa cidade foi planejada? Ela foi pensada para as pessoas? Ela foi pensada para que as pessoas vivessem bem, vivessem confortavelmente? Ou ela foi pensada para a produção de coisas? Tá? Fica essa primeira reflexão. E por que que isso é importante? Um dos fenômenos que está diretamente ligado à Revolução Industrial é a chamada urbanização. Tá? Bom, você já deve saber, a maioria da população, até então, não morava nas cidades. Tá? A maioria da população vivia na zona rural, nos espaços do campo. Com a mudança, né, da forma de produção, da maneira como se trabalha por meio da Revolução Industrial, foi preciso que houvesse uma migração consistente de mão de obra para as cidades. Né? As fábricas precisavam de pessoas para mover a indústria. Então, as cidades, obviamente, né, como dá para perceber aí na imagem, não tinham condições, né, estruturais de receber o volume de gente, né, que partiu nesse êxodo rural, e isso gerou alguns problemas urbanos. Né? Então, a urbanização, mesmo na Europa, né, que a gente às vezes tira a Europa como o ponto ideal de qualquer discussão, mas mesmo na Europa você tinha muitas dificuldades na construção das cidades. Elas não tinham estrutura, não tinham condições, e eu arrisco dizer que não tinham interesse em receber tantas pessoas de modo que elas ficassem em condições dignas. Né? Então, imagina você, se hoje nós temos questões urbanas, né, como superpopulação, violência, aqui no Brasil temos uma questão sanitária muito, muito forte, né, com a falta de saneamento básico em boa parte do país. Imagina aí, né, há 200, 300 anos. Então, a falta de planejamento de suporte fez com que nós tivéssemos, mesmo nos grandes centros urbanos europeus, o aumento da violência, o aumento da população de rua, o aumento da mendicância, o aumento do alcoolismo, tá? Esse é um dado também muito importante. O alcoolismo está muito, muito, muito ligado à forma como se trabalha e à forma como se diverte, né? Imagina,
as escalas de trabalho chegavam a 16 horas por dia, salários paupérrimos, às vezes o único lazer que tinha para o trabalhador era a ingestão de álcool. Em situação de rua, isso se agravava mais ainda, era até uma forma de se aquecer nas épocas de frio, tá? Então, a vida nas cidades, ela era extremamente caótica, então havia doenças também, né? A morte pelo frio era muito comum nessa época também. Mandar um abraço aqui para a Juliana, tá? A Juliana já chegou aqui pelo nosso chat. O Não Somos Bichos, olha só, Não Somos Bichos também, boa tarde. E o Paulo Lima Pereira, também já está por aqui dando boa tarde. Um abraço para todo mundo aí, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Deixem seus comentários aí, curtam, né? Curtam, tem poucas curtidas por enquanto. Ah, e só uma coisa importante, tá? Tem uma coisa muito legal que todo mundo que assiste o Super Enem pode fazer, que é divulgar no boca a boca, né? Então, pô, achou o assunto interessante, você quer aprender mais sobre ele, acha que pode interessar algum colega, pega o link aqui da live e envia, né, nos seus grupos, nas suas redes sociais, compartilha, que a gente pode aumentar um pouco essa roda aqui, tá? O Não Somos Bichos é a Ana, certo? Então, Ana, com sua mãozinha levantada, seja muito bem-vinda também. Se tiverem alguma dúvida, vamos fazer que isso daqui é uma sala de aula, tá? Quem tiver ao vivo pode sempre interromper aí no chat para fazer a sua pergunta, certo? Então vamos começar a falar um pouco mais especificamente sobre a Revolução Industrial, e aqui eu elenquei 3 características que julgo serem das principais, tá? A primeira é a mais básica, né, que é a substituição do trabalho manual para o trabalho mecanizado. Basicamente, como é que se trabalhava, né, antes da Revolução Industrial? A produção, ela era feita de modo, tecnicamente, a gente pode chamar de manufaturado, né? A gente também pode chamar isso de trabalho artesanal, embora esse conceito de artesanal tenha ganhado uma outra conotação, né, com o passar do tempo. Hoje, artesanal, ele tem um quê meio artístico, né? Você faz algo diferente, ele tem o valor embutido por ter sido feito à mão, mas também por ter, de repente, elementos artísticos naquilo. Mas aqui nessa época você tem como sinônimo de manufatura, um trabalho feito com a mão, peça por peça. Então, isso você já pode ter uma dupla dimensão, né? O trabalho ele era mais lento, mais individualizado, e ele não permitia a produção em larga escala. Vamos lá. Qual é a outra forma que eu posso chamar uma produção em larga escala? Né? A melhor expressão que funcionaria como sinônimo para isso é justamente dizer que foi feito em escala industrial. Então, atenção para isso. Quando eu digo que algo é industrial, eu não estou apenas me referindo ao fato de ser simplesmente feito numa indústria, ser feito numa fábrica, mas isso diz respeito à escala de produção, o volume de produção em que aquilo pode ser feito, tá? Eu vou utilizar como exemplos os pontos levantados aqui no tópico 2. Tá? Surgimento do uso de máquinas como tear e as máquinas a vapor. As máquinas a vapor, elas foram muito importantes para o funcionamento da energia das indústrias, mas também para mover o setor de transportes, né? Os trens, por exemplo, eles eram muitos deles movidos a vapor, tá? Agora, o tear, ele pode me ajudar um pouco nesse exemplo que eu estou dando, né? Imagina como era feita uma roupa. Você precisava de uma roupa, então você ia até um alfaiate, né? Que seria uma espécie de costureiro. Ele ia tirar as medidas do seu corpo e iria produzir a roupa tal qual você pediu. Dificilmente, né, ele acertaria fazer um outro produto exatamente igual. Então você pede uma camisa aqui e alguns dias depois o alfaiate vai te entregar aquela sua peça. Na indústria muda-se a escala, né? Obviamente que não tem essa dimensão da personalização. Os produtos eles são feitos
para serem massificados. Então, eu não vou fazer uma camisa igual a que você quer. Eu vou produzir inúmeras camisas do mesmo jeito, às vezes só mudando as cores, por exemplo, para que isso possa ser comercializado. Então, eu consigo fazer mais peças em menos tempo. Isso significa que, do ponto de vista da indústria, esse processo aumenta a eficiência. Então, tem uma capacidade produtiva muito maior e uma capacidade também de gerar produtos da mesma forma, o que remete à ideia de padronização. Esse também é um aspecto que a gente tem oriundo, né, da Revolução Industrial, a ideia de ter as coisas padronizadas, com o mesmo aspecto, com a mesma identidade, com a mesma cara. É um pouco de uma ideia de pasteurização, né, que isso acabou virando um valor impregnado, né, na nossa sociedade. De repente tá todo mundo com o mesmo corte de cabelo, com a moda reflete um pouco isso, né? Não, agora se usa calça assim, aí todo mundo começa a usar a calça daquele jeito, ou um tipo de calçado, então tem muito esse ar do que a indústria proporciona, porque não adiantaria apenas mudar a capacidade de produção se também não se modificasse a capacidade de consumir. Então, uma coisa leva a outra. Né? Para que você produza milhares de camisas iguais, você precisa construir uma sociedade em que milhares de pessoas topem usar a mesma camisa. Então, é um processo relacional entre o que se produz e entre o que se consome. Isso é um toque sociológico diferente que eu posso acrescentar aqui. Tá? E o ponto 3 também, né, mais óbvio, o surgimento de fábricas como espaço de produção. Então, você retira muitas vezes o trabalho do próprio ambiente doméstico. Né? Muitos desses espaços aí de produção artesanal, manufaturada, eram feitas no ambiente doméstico. Era a própria família que fazia. Uma família que faz sapatos, uma família que faz chapéus, uma família que faz bancos, uma família que faz cadeiras. Né? Isso era bastante comum, e aí você traz para um ambiente mais impessoal. De novo aqui, ó, olha, perceba que o indivíduo ele vai aos poucos como é que eu posso dizer? Ele vai aos poucos diminuindo a sua centralidade. Você vê menos o indivíduo aí, né? Tinha lá o seu Joaquim que fazia o sapato. Agora o sapato é da marca X, que faz 1000 peças, e você não vê mais a figura do indivíduo. Né? Você não consegue enxergar, via de regra, né, a pessoa naquele processo produtivo. Então, essa também foi uma ruptura, né, interessante que a gente pode destacar. Além disso, né, o espaço das fábricas, principalmente nesse contexto aí, no surgimento da Revolução Industrial, eram espaços extremamente insalubres. Né? Se hoje uma vida no trabalho industrial ela já é pesada, com uma série de direitos trabalhistas existentes, imagine como era ali pelo século XVIII, século XIX. Então, tinham cargas de trabalho, né, jornadas de trabalho extremamente extensas, né, pessoas chegavam a trabalhar cerca de 16 horas por dia, e, bom, não havia distinção, inclusive, por exemplo, esse conceito de infância que nós temos, ele é um conceito muito contemporâneo, né? Apesar de já estar cristalizado na nossa cabeça, isso é um conceito contemporâneo. Não havia muita distinção no início, né? Então, era muito comum você ver nas fábricas crianças também trabalhando. E aquela expressão que a gente usa, né? Você vai morrer de trabalhar, isso era literal. Né? Nessa época você tinha pessoas que chegavam de fato a morrer nas indústrias sem nenhum tipo de segurança. Né? Hoje você tem vários debates sobre equipamentos obrigatórios que você tem que usar. Imagina na época trabalhar ali perto daquelas caldeiras, não havia nenhuma garantia de que você ia sair bem, e obviamente que não tinha espaço para indenização ou algo que o vale. Então era um processo
pós-escravidão, mas que ainda tinha resquícios estruturais muito fortes, né, desse momento da história, tá? Quem está por aqui também, a Vitória Lima, está por aqui dando boa tarde. Pílulas do Felca. Muito bem, Pílulas. Gostei do seu comentário. Como é o nome disso aqui? R.S. Cardoso Oliveira. Boa tarde. É Rosinaldo. Eu sou Rosinaldo e moro em Caucaia, Ceará. Caucaia aqui na região metropolitana. Um abraço para Rosinaldo. Seja muito bem-vinda. Espero que a aula agregue aí para todos vocês, tá? Vamos lá. Transformações no processo produtivo, certo? Vamos lá. O que é que mudou? Lembrando o seguinte, quando eu falo em produção, eu não estou falando apenas de produção de mercadoria. Eu estou falando na produção de sentidos, tá? Existe uma relação intrínseca entre o indivíduo e o trabalho, tá? E eu vou tentar desenvolver um pouco essa linha aqui, tá? Primeiro, as transformações que a gente consegue encontrar nesse processo produtivo, né? A divisão do trabalho. O trabalho, ele passa a ser algo, como é que eu posso dizer? Compartimentado. Lembra que eu estava falando sobre o trabalho manufaturado, o trabalho artesanal? Pois bem, o trabalhador que ele fazia, vamos tentar pegar um exemplo aqui concreto, vamos pensar num sapato. Né? O trabalhador que fazia aquele sapato de modo artesanal, de modo manufaturado, como você preferir chamar, ele tinha a dimensão completa da produção do trabalho. Ele era o responsável, via de regra, por todas as etapas que acarretavam na produção desse sapato. Né? Então, ele conhecia a sola, a tinta, o que ia ficar no salto, o couro que ia utilizar, o que é que... Enfim, todo o processo era dominado, né, pelo funcionário que, assim... Pelo funcionário não, né? Pelo trabalhador que produzia aquela peça. Com a Revolução Industrial e o processo de produção de mercadorias em escala industrial, para que você criasse, né, um modelo de produção mais alinhado com essa ideia da eficiência, percebeu-se que dividir as partes da produção aceleraria esse processo. Então, ao invés de termos um indivíduo responsável pela produção de um sapato inteiro, você organizava a produção fabril, a produção da fábrica, em compartimentos. Então, vai ter ali um setor que só vai botar o salto, um outro setor que só vai botar o solado, um outro setor que só vai tingir o couro, um outro setor e por aí vai. Tá? Essa divisão permitiu que o processo se tornasse mais rápido, certo? Bom, o exemplo mais clássico, né, que a gente sempre traz quando tenta visualizar esse processo, a gente vê ali no Charlie Chaplin, no tempos modernos, né? O cara era responsável por uma única coisa, que era apertar um parafuso no mesmo sentido, e ele fazia isso por horas e horas e horas, e todos os seus dias da sua longa vida era apertando esse parafuso para o mesmo lado. Obviamente, né, que os parafusos do juízo dele se afrouxavam também ao apertar isso. Né? Imagina o quão adoecedor é você fazer uma mesma coisa mecanicamente todo o tempo. Né? Então, essa é a crítica do Chaplin nesse clássico filme Tempos Modernos, dá para entender um pouco dessa experiência. Então, a divisão do trabalho consiste nisso. Você, ao invés de ter um indivíduo com o domínio da totalidade da produção, você cria setores especializados numa única coisa. Tá? E aí, como é que pinta o sapato? Não, eu não sei, moço. Eu só trabalho na parte do solado. Só entendo de sola. Né? Isso também diminuiu o conhecimento sobre o trabalho, o conhecimento sobre o produto, a apropriação sobre o que se produz. Perceba o que está acontecendo, e eu vou explorar isso um pouco mais à frente. O trabalhador começa a se afastar
do resultado do seu trabalho. O resultado do seu trabalho começa a perder a conexão com quem o fez. Você colocar 500 solas de sapato por dia não consegue lhe conectar com o produto da mesma forma de quando você fazia um único sapato. Porque quando você fazia um único sapato, esse sapato aqui eu fiz. Ele é meu, eu posso usar, posso vender, posso dar. Ele pertence a mim. Com a ideia da produção industrial, e aí a inserção inevitável do que a gente chama de capitalismo e do assalariamento, o sapato não é mais meu. O sapato é da empresa X aqui. Eu só boto sola. Tá? Então, houve aí uma apartação abrupta até entre produto e produtor, certo? Você passa a ser mais uma peça dessa engrenagem. Você passa a ser, é como se fosse, você foi transformado de um indivíduo criativo, produtor, para uma peça que produz outras peças. Esse é basicamente o desenho, o arquétipo mais simples para entender o que foi o início do capitalismo nesse processo de revolução industrial, tá? Remete ao ponto 2, produtos padronizados. Os produtos serem padronizados fortalece aquela lógica da indústria, né? Eu vou fazer mais rápido. Nossa, eu vou fazer 1000 camisas iguais e vou fazer com essa máquina aqui, não preciso de tanto esmero. Imagina se um artista fosse fazer se um artista fosse fazer 1000 camisas à mão. Seria, né, demoraria séculos e não ficaria, né, com a mesma cara. Então, o que você tem aí é muito interessante, né, porque essa padronização, você vai, por exemplo, já que estamos falando de roupas, né, se você vai numa loja de departamento, você vai encontrar lá uma arara com inúmeras camisas do mesmo modelo. E a padronização, ela dialoga com o que eu falei anteriormente, da diminuição do processo criativo. Quem está executando, quem está naquela linha de montagem, quem está ocupando um setor específico dessa divisão do trabalho, ele não trabalha utilizando os seus conhecimentos prévios, ele não trabalha utilizando a criatividade, ele não trabalha se expressando de uma forma humana e complexa como os humanos são. Você trabalha de uma forma extremamente mecânica, como o relógio que está aqui na minha frente agora fica piscando todo o tempo. O trabalho dele não tem pontos de fuga, não tem pontos de criação, é apenas a repetição. Então a padronização ela também garante esse esvaziamento do trabalhador do ponto de vista conceitual. E se você for parar para pensar, até hoje, mesmo a indústria não sendo o principal espaço de geração de empregos em uma sociedade como a nossa, né, por exemplo, a esmagadora maioria dos trabalhos, das funções que você consegue ocupar no mundo do mercado de trabalho, são profissões que não permitem essa vazão expressiva, comunicativa, social, humana, intelectual. Pelo contrário, são trabalhos que vão lhe poldando para que você apenas repita processos. Né? Imagina você trabalhar, sei lá, numa farmácia, ou num supermercado, numa livraria. Numa livraria das antigas você ainda tinha o livreiro, né, que conhecia os livros. Hoje não, hoje você compra pelos aplicativos, né? Então, você nem se tem gente no processo. Talvez no centro de distribuição tenha alguém que dirija a empilhadeira, né? Então, cada vez mais a gente está se apartando dessa dimensão que é humana, certo? Essa dimensão é humana. Bom, terceiro, o aumento da produtividade, isso eu já falei bastante aqui hoje, né? A produtividade aumentou. Assim, o que se produz hoje no mundo é tudo numa escala absurda,
Lembrando que esse aumento da produtividade, ele também só foi possível pelo aumento do consumo, tá? E aí vem para o quarto ponto, que é, né, a separação entre o trabalhador e o seu produto, tá? Que eu também já venho explicando aí nesse tempo aqui com vocês. Por que que isso é tão complexo? Né? Por que que isso é relevante? Tá? Mandar um abraço para o Cláudio Rodrigues, também está desejando boa tarde aqui. Boa tarde para você, seja bem-vindo. Você perde o controle, né, sobre o seu produto, você perde a familiaridade com ele, você perde a identificação com ele. Tá? Veja só, não sei se vocês já pararam para pensar, mas nós, no mundo em que nós vivemos, né, nós somos profundamente identificados com o que a gente faz. Pelo menos do ponto de vista conceitual. Né? As pessoas, quando vão pensar nos caminhos, vocês agora mesmo, né, estão aí pensando em fazer o Enem, farão e certamente se sairão muito bem. Hora de pensar numa profissão, né? Qual é o curso que eu devo fazer na universidade ou no Instituto Federal? Eu vou procurar uma coisa que eu gosto, eu vou focar no que dá dinheiro, eu vou tentar procurar as profissões da moda, eu vou numa zona mais segura, que eu sei que sempre vai ter mercado para aquilo, eu vou seguir a profissão dos meus pais. Né? São vários caminhos que você pode traçar para a escolha dessa sua profissão. Mas seja lá o caminho que você escolher, tende a que isso passe a lhe definir de alguma forma. Né? Então, quando eu chego em algum lugar, que eu abro a boca, alguém pergunta o que eu faço, eu digo que eu sou professor, isso traz uma ideia pré-concebida. Se eu dissesse que sou engenheiro mecânico, isso também geraria uma ideia pré-concebida, mas de outra ordem. Né? O engenheiro mecânico, você acharia que ele vai conseguir resolver tudo. Ah, falando nisso, a televisão lá de casa quebrou, o que é que você pode fazer? Às vezes o cara nem pode fazer, mas você parte desse pressuposto de que ele sabe. Ou um professor, você acha que ele vai saber responder quase tudo. Né? Então, professor, mas como é que é isso aqui? Não sei, não é da minha área. O cara, que professor fraco, não sabe. Eu sou professor de sociologia, não de química. Mas passa essa ideia. Né? Se eu disser que sou médico, né, você muitas vezes é tratado quase como um semideus. Né? O médico é o cara que sabe de todas as coisas. Ele sabe de medicina. Né? O conhecimento ele foi compartimentado. Mas a profissão, ela lhe traz uma espécie de status, né? E você desempenha esse status na vida social e isso passa a construir um pouco da sua identidade. Agora, tem uma massa de trabalhadores, esses que ocupam os cargos mais genéricos, digamos assim, que essa identidade tem sido dizimada. Né? Talvez o alfaiate que fazia a roupa gerasse essa construção de si como um alfaiate. Mas será que o cara que trabalha na indústria têxtil, ele passa a ser identificado da mesma forma? Ele gera o mesmo sentido para a sociedade? Tá? Isso a gente pode chamar de alienação. É o distanciamento, né? É a ruptura do trabalhador com aquilo que ele produz. E o mais importante a se pensar: quando você trabalha, você produz, desculpa a redundância, tá? Você produz o produto e produz a si mesmo. O trabalho, ele tem, historicamente, essa relação dialética. Eu construo o produto e construo a mim mesmo de uma forma dialética. Trabalhar é uma parte da construção da nossa identidade. Com as mudanças, né, a partir da industrialização, essa construção da identidade ficou cada vez mais vazia, ficou cada vez mais
frágil, tá? Então, o trabalho começa a deixar, né, de ser essa forma do ser humano de se expressar, né, de dar vazão, de produzir sentidos, né, e empobreceu, de fato, essa pegada social. Certo? Bom, vamos aqui para o próximo slide, só beber uma aguinha aqui. O Pílulas Felca está dizendo que é contra o capitalismo. Ele prefere a agricultura. Ô, Pílulas do Felca, deixa eu te falar uma coisa. A agricultura tá dentro do capitalismo, viu? Tá dentro do capitalismo. Se você pega, por exemplo, o que é o agronegócio, é uma lógica absolutamente capitalista. Produção em larga escala de produtos agrícolas, né? O Brasil, por exemplo, é um país fortíssimo nesse segmento, tanto não só da agricultura como da agropecuária, né? O Brasil é um grande exportador de carne e também de soja. A soja é um produto agrícola que ela é vendida para o mundo todo, mas o Brasil manda a maioria, né, desses produtos para a China, onde lá vira ração para porco, basicamente, né, para alimentar os porcos lá na China, certo? Então a agricultura está totalmente dentro do capitalismo. Obviamente que existe, né, a agricultura familiar, que tem uma dimensão ali um pouco mais ligada à subsistência, mas ainda relacionada ao comércio também, né? Hoje isso tem cada vez mais diminuído. Só um detalhe importante, tá? A maioria do arroz e feijão do Brasil, mais de 70%, é produzido pela agricultura familiar. Então, por mais que a agricultura familiar não movimente o PIB do país como a soja, mas ela que coloca a comida na mesa dos brasileiros e das brasileiras. Então é importante a gente sempre valorizar aí os nossos pequenos agricultores que produzem nas suas pequenas propriedades também, certo? Vamos lá. Revolução Industrial e capitalismo industrial. Aqui há algumas coisas que eu já mencionei um pouco, né? O surgimento das fábricas, a produção em larga escala, o uso das máquinas, e eu vou me ater a esse ponto que eu não havia conseguido ainda tocar, que é o trabalho assalariado, certo? O trabalho assalariado, ele tem uma magia, certo? Ele primeiro, né? Ele parte de uma abstração, certo? Que é o seguinte, eu preciso estipular, de algum modo, o quanto vale o seu trabalho. Como que eu consigo quantificar o quanto vale o seu trabalho? Quanto vale uma hora da sua vida? O que é que faz uma hora da sua vida ser mais importante que uma hora da minha vida? Ou que uma hora da vida de uma terceira pessoa? Como que eu quantifico isso? Então, ele já tem essa dimensão aí um pouco fetichista, né? Vai ter que criar alguma métrica para definir isso, né? Uns dizem que tem a ver com a especialização do trabalho, mas isso não me parece ser muito empírico, né? A relação entre produção de dinheiro e capacidade do indivíduo que trabalha, isso não me parece muito relacional. Bom, estava vendo alguns dados sobre riqueza no mundo. O Elon Musk está chegando muito perto de $1 trilhão, né? Seria o primeiro cidadão global a ter uma fortuna na casa do trilhão, né? Você tem uma ideia? 1 trilhão são 1.000 bilhões, né? E por sua vez 1 bilhão são 1.000 milhões. Não sei você pode ser de repente mais de exatas aí, mas eu não consigo nem mensurar o que é isso de dinheiro, né? Para você ter uma ideia, se o Elon Musk pegasse o seu dinheiro hoje
e colocasse no modelo de aplicação mais conservador possível, que é a poupança, aqui no Brasil, ele geraria, sem fazer nada, 5 bilhões de dólares por mês. Só com o dinheiro dele parado lá na poupança da Caixa Econômica Federal. Imagina aí o dinheiro do Elon Musk lá, gerando 5 bi por mês. Isso não me parece dinheiro como resultado necessariamente de trabalho, de esforço, tampouco de capacitação. Então, o mundo do capitalismo financeirizado, que é uma etapa posterior a essa que a gente está estudando hoje, quebrou completamente essa ideia aí de que o salário acompanhava o seu esforço e a sua capacitação. Então, quanto mais você trabalhar e quanto mais você se capacitar, mais você vai ganhar. Uma ideia, obviamente, que se alicerça aí, né, nesse piso de uma ideia de meritocracia que não se sustenta em pé na realidade. A verdade é que isso não acontece. Né? Tem muito mais a ver com uma relação entre condições e oportunidades do que de esforço, de mérito próprio, de capacitação. É óbvio que você tem que se esforçar e se capacitar, porque a probabilidade disso lhe trazer uma vida melhor aumenta. Né? Mas eu não posso dizer que há garantias de que isso aconteça. Né? Embora muitos queiram vender esse sonho, porque quando se vende sonhos, você ganha também. Né? Então, como eu não ganho nada com isso, eu não tenho que vender sonho para você. Tenho que lhe dizer mais ou menos como as coisas funcionam. Então, eu estipulo que 8 horas por dia, durante 6 dias por semana, com cada mês tendo 4 semanas, eu vou lhe pagar 1.500 e poucos reais, que é o valor do salário mínimo hoje. Bom, veja só. Qual é o principal problema que a gente encontra no país hoje? Não é renda exatamente. Se você for ver, o salário mínimo é o maior todos os tempos. Ele tem aumentado ano a ano, há vários anos, porém, ele não dá conta para o nível de vida que as pessoas têm. O dinheiro sempre é insuficiente. O que é que a gente tem percebido hoje, sobretudo na vida urbana? O aumento do endividamento, né? Pensando especificamente no Brasil. Para você ter uma ideia, 2 de cada 3 brasileiros hoje, eles são endividados. Só que não é que o sujeito contraiu uma dívida porque ele comprou uma casa. Não é que ele contraiu uma dívida porque ele entrou no financiamento de um carro novo. Não. Ele está endividado porque ele teve que comprar, basicamente, comida e roupa. Ele está endividado porque ele paga as contas básicas dele no crédito. Ele abastece o carro dele ou a moto dele no cartão. Ele faz o mercantil dele no cartão. Se a farda da filha rasga, ele compra uma nova no cartão. E aí, quando chega o final do mês, surpreendentemente, ele vai pagar de cartão, basicamente, o seu salário. Ou até mais. E vai rolando, né? É o que a gente chama de rolagem de dívidas. E isso vira o que, gente? Vira um tipo de escravidão. Então, o trabalho é livre, mas o efeito que ele gera na nossa vida não tem sido um efeito de liberdade. E isso desde que o mundo é mundo. Ei, trabalho assalariado agora, que bom. Mais ou menos. Mais ou menos. Obviamente que se você compara com a escravidão, é melhor. Mas ainda nos gera outros tipos de aprisionamento. Tá? Por quê? O que acontece? Falta dinheiro? Não, não falta o dinheiro. O que a gente precisa entender é que essa relação entre trabalho e trabalhador, ela não é uma relação harmônica. Ela não é uma relação que nos moldes capitalistas foi construída para gerar um equilíbrio. Certo? Por quê? É a pergunta que eu faço. Porque a base que sustenta a ideia do capitalismo exige que o trabalho funcione a partir de uma relação
de exploração. Não é que o seu patrão é ruim, ou o seu patrão é bom, ou o seu patrão é... É a condição. Vamos lá. Qual que é a lógica desse negócio chamado capitalismo? Primeiro a gente tem que entender o que é o capital. Certo? Vamos supor, é porque eu sou um professor muito adequado para dar essa aula, porque nem dinheiro eu tenho aqui para mostrar. Mas seria mais ou menos assim. Vamos supor que você tenha 10 reais aí no seu bolso. Certo? Uma cédula. Vocês sabem o que é cédula, né, gente? Tem muito jovem hoje que não sabe nem o que é isso. Tem uma cédula de 10 reais aí no seu bolso. Isso é dinheiro ou isso é capital? Pense um pouco. Muitas vezes a gente trata o capital como sinônimo de dinheiro, mas são coisas distintas. Se esses 10 reais que estão aí no seu bolso servem para você pagar a sua passagem de ônibus, ou para você, no intervalo do colégio, comprar uma coxinha e um suco, isso é dinheiro. Quando que esses 10 reais seriam, hipoteticamente, capital? Se esse dinheiro fosse empregado para gerar mais dinheiro. Tá? Então, o capitalismo não é apenas o sistema do dinheiro. É o sistema onde usa-se o dinheiro para fazer mais dinheiro. Ou seja, usa-se o capital para criar riqueza. Certo? O que é que os capitalistas dizem? Olha só. Tá aí a receita. Você vai pegar o seu capital, vai empregá-lo e vai gerar riqueza. A livre iniciativa, o mercado está aí para isso. Aí você pensa por alguns segundos, qual capital? Qual capital que nós vamos empregar? É isso que faz um mundo em que existe o capitalismo, todo mundo compõe esse sistema, mas não compõe da mesma forma. Tá? Existem classes que possuem o capital, que aqui na época da Revolução Industrial a gente poderia chamar de burguesia, que eles possuíam os meios de produção, na época, as indústrias. Esse era o segmento da sociedade que era capitalizado, que tinha o recurso para envolver, né, para envolver nas indústrias e para pagar os assalariados. E do outro lado, você tinha quem? Os trabalhadores, na época, eles eram chamados de proletariado. De um lado, os burgueses tinham os meios de produção, e o que é que o proletariado tinha? A sua força de trabalho. Tá? E aí é importante até dar uma pincelada aqui bem rápido, tá? Para explicar um pouco da origem disso, porque do mesmo jeito que o capitalismo não está desde sempre, e não precisa ir ad infinito, temos que pensar um pouco como isso surgiu. Né? Quem eram os burgueses? Bom, volta um pouquinho antes do capitalismo, você tinha o feudalismo como sistema operante. Tá? Feudalismo, você tinha ali os nobres, o clero, né? A monarquia, e essa era a classe dominante, né? Igreja, senhores, e a monarquia. Você tinha lá embaixo os camponeses, né? Os servos, que eram quem trabalhava, né? E você tinha um setor que, em termos de analogia, né, salvas as suas devidas contextualizações e proporções, equivaleria ao que a gente chama de classe média. Esse setor eram os chamados burgueses. Quem eram os burgueses na época do feudalismo? Observem já de cara que eles não estavam no topo da pirâmide, tá?
Quem estava no topo da pirâmide eram os nobres, o clero e a monarquia. Os burgueses, eles eram os donos dos burgos, certo? Mas o que é que são burgos? Os burgos nada mais eram do que as feiras. Então, os burgueses, eles eram comerciantes. Eles viviam do comércio. Não era o trabalhador que estava na servidão, mas também estava muito longe de ser a nobreza, o clero ou a monarquia. Certo? O que é que os burgueses fizeram? Revolução. Se organizaram, né, para derrubar as bases do feudalismo que se estruturavam, sobretudo, no domínio da igreja e no domínio da nobreza. Começaram a se questionar por que eles tinham que obedecer o rei para sempre. Né? Por que eu vou estar aqui morrendo de trabalhar, pagando altíssimos tributos para sustentar a coroa, e isso não volta para mim de uma forma igual? Então, derrubou-se, né? Derrubou-se o regime, derrubou-se o sistema. Revolução burguesa. Olha só. A burguesia surgiu de uma revolução. E quando a gente fala de revolução hoje, fica parecendo que são os comunistas, né? Não. Surgiu da revolução burguesa. Só que o que aconteceu? Eles foram para o topo da pirâmide, olharam lá de cima e pensaram, rapaz, eu vou ficar aqui mesmo. E continuaram reproduzindo um modelo de desigualdade. Não só continuaram reproduzindo, como fizeram isso com maestria. Então, quem estava lá embaixo, continuou lá embaixo, e eles foram para a parte de cima e apenas sofisticaram mais essa relação, tá? Os burgueses, então, vêm dessa raiz. Professor, e proletariado, vem de onde? Aí a história... se você contar essa história pro carroceiro, até o jumento vai chorar. O proletário vem da palavra prole, que significa filhos. Então, era uma classe social cuja única riqueza que tinham eram seus filhos, seus muitos filhos. Né? Então, tinham as indústrias, posteriormente o capital, e os outros, menino, muito menino para criar. E, portanto, aumentava-se a necessidade de trabalhar e de buscar dinheiro, como até hoje é. Como até hoje a gente trabalha para o nosso sustento, para manter a nossa vida, para manter seus filhos estudando, enfim, por aí vai. Certo? Então, mudou tudo. Não é que... Veja só, entenda bem. O que eu estou querendo dar amplitude aqui é que Revolução Industrial não é só modelo de produção. Muda o tempo, muda a forma como se consome, muda a forma de se experimentar a cidade, muda a forma de se construir a família e as relações sociais. É realmente uma ruptura absurda, certo? Uma ruptura de um outro patamar, de uma outra escala, tá? Então isso, de fato, é muito interessante. O Marx, que é um pensador importantíssimo, né, para analisar um pouco essas fissuras, digamos assim, do capitalismo, ele traz algumas críticas importantes, né, sobre a economia capitalista. Quanto ao modo de produção, que eu já falei aqui, e sobre o trabalho alienado, né, que aí vale a pena... Acabou de entrar um gatinho aqui no estúdio, está se roçando aqui nas minhas pernas. Vai dar certo, pode deixar aqui, viu? O trabalhador não tem a posse do que produz. É explorado e desumanizado, vende sua força de trabalho, né, que é a mercadoria, que o capitalista se apropria dessa mercadoria por meio do salário. Então, o trabalhador deve se revoltar para chegar a uma sociedade sem classes, que é o ponto que diferencia o Marx, por exemplo, de outros autores. Né? Para ele não bastava apenas entender como o sistema funcionava. Ele não tinha só a dimensão científica de analisar o que era o sistema, mas ele tinha uma proposta também política e histórica de que essa classe trabalhadora, da mesma forma que a burguesia fez isso em outro tempo, também poderia se organizar, né, de um modo a transformar essa sociedade de classes, certo?
E aqui uma definição importante, né? A mais-valia. Lembra que eu falei para você que a condição de funcionamento do capitalismo é fazer com que o capital vire mais dinheiro, que o dinheiro que você investe aumente o máximo possível. Então, para que isso aumente, é preciso que o trabalho seja explorado. Porque se eu, vamos supor, eu construir vou usar valores simplificados, só para que você consiga entender, certo? Se eu vou construir um prédio e eu contrato 10 pessoas para construir esse prédio. Esse prédio tem 10 andares e eu vou vender depois de pronto cada apartamento por R$1 milhão. Tá? Não faz sentido se eu pegar o valor desses apartamentos e dividir para as 10 pessoas que construíram o prédio comigo. Eu não vou fazer isso. Por quê? Porque não foi dinheiro que eu botei lá. Foi capital. Então eu preciso pensar nessa iniciativa como lucro. Então, para os 10 trabalhadores que fizeram a obra, eu vou dar salários. Vou ter a minha despesa com material, com os impostos e tudo mais. E quem trabalhou, quem empregou a força de trabalho ali, eu não vou dar o equivalente ao produto que foi construído. Eu vou dar um salário. E convenhamos, é muito diferente do valor do produto. Isso em qualquer segmento, tá? Você está numa fábrica de calçados, faz 500 peças por dia. Às vezes, para você comprar uma sandália, você vai parcelar em 6 vezes, né? Hipoteticamente sem juros. Então, tem uma distinção muito grande. E aqui na linguagem marxista, a gente não chama isso meramente de lucro. A gente chama isso de mais-valia. Professor, é a mesma coisa? É a mesma coisa, só que diferente. Tá? Em que sentido? É um tipo de lucro também. Só que é um tipo de lucro alicerçado na exploração do trabalho. Certo? Se eu tenho R$10 e eu vou jogar uma partida de dominó com você e ganho mais 10, eu lucrei. Mas isso não foi mais-valia, porque eu não explorei o seu trabalho. Esse dinheiro aumentou de uma outra forma. A mais-valia é sempre quando você paga o salário, né, para aquela força de trabalho gerar a riqueza que vai para você e não para quem trabalhou. Tá? Importante fazer a distinção desses conceitos. O Max Weber também é um autor importante aqui. Eu vou fazer um pouco en passant, certo? Essa parte aqui dos outros autores, só para a gente ter um pouco de noção de que existem outros, né, estudiosos importantes desse sistema. Então, temos ali o Max Weber, né, que falou um pouco sobre a ética protestante e o espírito do capitalismo, tá? Aqui falando um pouco sobre o trabalho racionalizado, que tem a ver com essa estrutura organizativa. Essa dimensão do Weber, ela foi muito maturada posteriormente, e aí chega muito nos conteúdos que a gente vai discutir semana que vem aqui. Na próxima sexta estarei aqui de novo para falar um pouco sobre trabalho, que a gente vai falar sobre os modos de produção. Então, vou trazer o Fordismo, o Taylorismo, o Toyotismo, e até esse modelo mais contemporâneo que a gente tem visto aí, que é o que tem se chamado popularmente de uberização, né, que é uma lógica de trabalho muito regida pela prática dos capitalistas. Tá? Então, disciplina, tempo controlado e eficiência. O Cláudio pergunta por que se chama mais-valia. Da onde vem essa expressão? O Cláudio, eu não sei explicar etimologicamente, né, por que é que vem de mais-valia. Mas o mecanismo do conceito mais-valia é isso. Eu tenho um capital, você trabalha, eu pago o salário para você e, em troca, você me dá a mercadoria que você gerou. A partir dessa mercadoria, eu gero riqueza. Tá? Essa é a lógica da mais-valia. É a troca da experiência de trabalho por um salário. Você me dá a sua mão de obra, eu te dou o seu salário, e a partir do que você fez, eu gero riqueza. Essa é a estrutura básica da mais-valia. Tá? Aqui tem o Adam Smith, que é um dos teóricos mais importantes também do capitalismo, defensor dessa divisão do trabalho, né?
defende a eficiência como base para a produtividade. Quanto mais eficiente, mais produtivo e maior será o lucro. Isso, sem sombra de dúvidas, olha só, é muito contemporâneo. Né? São obras aí que já passam de séculos que foram produzidas e ainda são extremamente contemporâneos, tá? Pincelando aqui um pouco, já mais ou menos em tom de revisão, né? A formação do espaço industrial fica caracterizada com as seguintes condições. Primeiro, êxodo rural, que é o crescimento acelerado das cidades, falei sobre isso no começo. Segundo, o surgimento de bairros operários, formação de guetos, né? Isso você vê, inclusive, não só bairros, tá? Existem cidades que até hoje têm características mais operárias, né? Você vai, por exemplo, na Inglaterra, você tem uma diferença muito grande do que é uma Londres e o que é Manchester. Londres é uma cidade que tem um tipo de trabalho diferente até hoje, e Manchester ainda é um polo industrial muito clássico, né? O povo lá é mais associado a essa concepção operária. E isso influenciou várias questões, né? Como a música. Tá? A música feita em Manchester tem muito mais essa pegada industrial, inclusive, né? Não à toa, gerou ali o que se chama de rock industrial naquele lugar, certo? Falta de infraestrutura, falei sobre isso também, saneamento, moradia. E esse quarto ponto aqui, poluição e degradação ambiental. Esse ponto é super antigo, tá? Mas ele só veio a ter ênfase nos dias de hoje. Demorou-se muito, né, para se perceber os impactos ambientais que existiam por conta dessa exploração fabril. Tá? Hoje já se tem uma noção muito maior. O nível de produção que o ser humano imprime hoje, produção e consumo, né, obviamente, essas coisas são, como você já aprendeu, relacionadas. O nível de produção e de consumo que a sociedade imprime hoje não permite manter uma relação sustentável com a natureza. Os recursos naturais não dão conta da velocidade com que a gente produz e consome. Basicamente é isso. Então, é poluição e degradação ambiental, mas eu acrescentaria que a destruição do planeta. Né? Esse é um fato importante. Algumas referências legais aqui para a gente, ó. Engels, né, consegue descrever as condições precárias de vida, a situação da classe trabalhadora na Inglaterra, o Durkheim falando sobre a passagem da solidariedade mecânica para a orgânica. Todos esses conteúdos aqui tem vídeos, tá? No canal do Super Enem, que você vai poder acompanhar isso. Por isso que você tem que ser inscrito, né? Aliás, eu não consigo nem imaginar que você tá aqui há 1 hora vendo essa aula, que tá boa, né? Não é possível. E você ainda não se inscreveu no canal do Super Enem. Aí você está simplesmente vacilando, certo? Então inscreva-se aí, deixe o seu, não sei se chama like, joinha, mas deixa o joinha aí, tá? E venha participar, espalhe, né, a palavra aí para os seus amigos e para os inimigos também, tá? Se você achar que tem um inimigo que vale a pena mandar, envie também o link para ele. Vamos lá. A Revolução Industrial não ficou congelada no tempo. Ela segue firme fazendo intervenções até hoje, regendo o modo de consumo, de produção e o trabalho, bem como o lucro e a desigualdade social. Esse aspecto contemporâneo agora, não estou querendo fazer que nem aqueles apresentadores sensacionalistas não, tá? Mas semana que vem a gente vai entrar nessa parte mais contemporânea aí, a gente vai começar a dar passos aí além nessa questão do mundo do trabalho, certo? E vem, inclusive, essas raízes, né, que esse processo da Revolução Industrial deixa no mundo até hoje, certo? Vamos lá. Ó, a melhor maneira da gente exercitar tudo isso que a gente conversou aqui é fazendo questões, tá? E aí, galera, eu gostaria muito que vocês participassem aqui, tá? Vamos ler a questão juntos, certo? Vamos tentar responder juntos, mas eu queria que vocês dessem aquele bom e velho palpite, certo? Para qual seria a resposta correta em cada uma das questões, certo? Vamos lá. Ó, questão do ano passado, tá? Caiu agora em 2025, não é nem do ano passado. Diz o seguinte: Adam Smith
via o açougueiro e o padeiro não só como indivíduos buscando seus interesses financeiros, mas como pessoas moralmente motivadas dentro de uma sociedade. A base da moral era a empatia e o julgamento, instaurando uma distinção entre o que queremos fazer e o que sentimos que devemos fazer. O texto defende uma motivação capitalista para o campo dos negócios, na qual o lucro se mostra associado a. Vamos lá. Item A. Consolidação do poder político. A gente não encontra esse aspecto nessa declaração, certo? Procura de satisfação subjetiva. Também não está presente aqui nessa questão. Estruturação do monopólio comercial. Bom, dava para esticar um pouco a baladeira nessa daí, mas não é o mote da questão. Item D. Percepção de responsabilidade ética. Você vai olhar para esse item aí e vai dizer o seguinte: professor, você passou uma hora aí falando, é óbvio que não tem responsabilidade ética. Isso não é a motivação capitalista para o campo dos negócios, não é a preocupação com a ética. O lucro não está associado com a ética. Aí que está. Adam Smith, teórico importante na defesa do capitalismo. Era ele quem dizia que é possível que todo mundo lucre, que é possível que todo mundo ganhe, que é possível que todo mundo se capitalize. Se você aumenta... Aquela lógica, né? Se você aumenta o bolo, vai ter mais bolo para todo mundo comer. Tá? Então, é preciso entender um pouco a visão deste autor. Adam Smith não é o autor que faz a crítica ao capitalismo, diferente do Marx, por exemplo. Ele é o autor que faz a defesa. Então, essa contextualização, por isso que é importante levar o repertório para a prova. Tá? Ele faz a defesa e ele tem sim a visão de que é possível associar o lucro à responsabilidade ética. Certo? Vamos lá. E o item é conquista do reconhecimento público. Não é essa questão. Pode marcar o item D aí, sem medo de ser feliz, tá? Questão 2. Independência de pensamento, autonomia e direito à oposição política estão perdendo sua função crítica básica numa sociedade que parece cada vez mais capaz de atender às necessidades dos indivíduos através da forma pela qual é organizada. Nas condições de um padrão de vida crescente, o não conformismo com o próprio sistema parece socialmente inútil, principalmente quando acarreta desvantagens econômicas e políticas tangíveis e ameaça o funcionamento suave do todo. Eu vou reler, porque como é um texto do Marcuse, eu entendo, né, que ele sempre vai gerar um nó no seu juízo. Então vamos lá de novo. Independência de pensamento, autonomia e direito à oposição política estão perdendo sua função crítica básica numa sociedade que parece mais capaz de atender às necessidades dos indivíduos através da forma pela qual é organizada. Nas condições de um padrão de vida crescente, o não conformismo com o próprio sistema parece socialmente inútil, principalmente quando acarreta desvantagens econômicas e políticas tangíveis e ameaça o funcionamento suave do todo. Agora vamos para o gatilho da questão. Qual é a característica da sociedade industrial do século XX apresentada no texto? Característica da sociedade industrial do século XX
apresentada no texto. Vamos lá. Gestão integrada. Não, isso aí já é bem mais contemporâneo. Tá? Bem mais contemporâneo. Relativismo moral. Não tem isso aqui. Pelo contrário. Ele expurga outros tipos de moral. Você não consegue encontrar essa multiplicidade de lógicas, de olhares aqui. Pelo contrário, fala o seguinte, ó, pensamento independente, autônomo, oposição política, não, isso aí está cada vez mais perdendo seu papel. C, desobediência civil. De jeito nenhum. De jeito nenhum. O não conformismo está ficando inútil na leitura do Marcuse aí para essa época. Item D, realidade unidimensional. É isso aí, de novo. Pílulas do Fel que acertou aí. Item D, realidade unidimensional. Não tinha espaço para outras visões, para outras perspectivas. Era uma realidade única, homogênea, tá? E o item E, desenvolvimento tecnológico. Não é sobre isso que o texto está versando, certo? Então pode marcar D aí mais uma vez. Vamos para a terceira, de 2016, tá? Quanto mais complicada se tornou a produção industrial, mais numerosos passaram a ser os elementos da indústria, que exigiam garantia de fornecimento. 3 deles eram de importância fundamental: o trabalho, a terra e o dinheiro. Numa sociedade comercial, esse fornecimento só podia ser organizado de uma forma, tornando-os disponíveis à compra. Agora, eles tinham que ser organizados para a venda no mercado. Isso estava de acordo com a exigência de um sistema de mercado. Sabemos que em um sistema como esse, os lucros só podem ser assegurados se garante a autorregulação por meio de mercados competitivos interdependentes. Vamos lá. A consequência do processo de transformação socioeconômica abordado no texto é, item A, expansão das terras comunais. Foi isso que aconteceu nesse texto aí do Polanyi. A expansão das terras comunais aumentou essa dimensão do compartilhamento, da coletividade do que se produz, ou é um processo mais parecido com mercadorização? Não houve aumento das terras comunais, pelo contrário. Item B, limitação do mercado como meio de especulação. Não só não é essa, como pelo contrário. O mercado, ele funciona diretamente ligado à lógica especulativa. Até hoje. Ou principalmente hoje, né? Cada vez mais. Tá? Item C, consolidação da força de trabalho como mercadoria. Opa, essa daí eu não descarto, tá? Consolidação, a força de trabalho passou a ser uma mercadoria. Tem lógica, não tem? Mas vamos ler os outros 2 itens para a gente marcar com convicção, certo? Item D, diminuição do comércio como efeito da industrialização. Negativo. O comércio aumentou. Aumentou-se a produção, por exemplo, produtos alimentícios são produzidos cada vez mais, em cada vez mais quantidade, variedade. Então, isso gerou um aumento no comércio, não uma diminuição dele. Tá? Item E, adequação do dinheiro como elemento padrão das transações. Esse item E, ele vai lhe confundir fatalmente, certo?
Só que você tem que ver qual é o centro do texto. O centro do texto não está falando sobre a adequação do dinheiro como elemento padrão das transações. Embora isso não seja errado falar, certo? O item que responde ao processo que está sendo desenvolvido no texto é o item C. É a consolidação da força de trabalho como uma mercadoria. O trabalho perde aquela dimensão de produzir para subsistir, de produzir para criar, de produzir para se expressar, e você passa a trabalhar de modo alienado, ou seja, eu vendi a minha força de trabalho e quem comprou faz dela o que bem quiser, certo? Então, a gente marca aí, sem sombra de dúvidas, o item C, mas olha, vale a pena muito ver item por item, com calma, ver se é aquilo mesmo que o texto está falando, para a gente garantir o acerto da questão, certo? Quarta questão, essa daqui vem para embolar o meu campo, porque ela tem dois textos, tá? Primeiro aí uma música do Zé Ramalho. Vamos lá. Cidadão, tá vendo aquele edifício, moço? Ajudei a levantar. Foi um tempo de aflição, eram 4 condução, 2 para ir, 2 para voltar. Hoje, depois dele pronto, olho para cima e fico tonto, mas me vem um cidadão e me diz desconfiado. Tu tá aí admirado ou tá querendo roubar? Meu domingo tá perdido. Vou para casa entristecido. Dá vontade de beber e para aumentar meu tédio, eu nem posso olhar para o prédio que eu ajudei a fazer. Aqui você tem a fala de alguém que trabalhou construindo esse prédio. Provavelmente um pedreiro, tá? Então ele tá lá olhando prédiozão gigante que ele ajudou a construir e ainda passa uma pessoa e pergunta assim, tu tá querendo roubar o prédio? Aí o cara ficou, não, só tô vendo aqui como foi gigante esse prédio que eu ajudei a fazer. Então, tem uma força aí enorme nessa letra, tá? Texto 2. Aqui já é Marx. Sai um pouco da arte e vem agora para a parte científica. O trabalhador fica mais pobre à medida que produz mais riqueza. E sua produção cresce em força e extensão. O trabalhador torna-se uma mercadoria ainda mais barata à medida que cria mais bens. Esse fato simplesmente subentende que o objeto produzido pelo trabalho, o seu produto, agora se lhe opõe como um ser estranho, como uma força independente do produtor. Olha só que legal. São duas linguagens diferentes, a linguagem artística e a linguagem científica, trazendo a mesma ideia. Lhe opõe, olha só, o produto do seu trabalho agora é um ser estranho para você. Aquele prédio lá, você não pode mais nem olhar que passa alguém e faz um comentário maldoso para você. Tá? O que a questão quer saber? Com base nos textos, a relação entre trabalho e modo de produção capitalista é. Item A. Vamos lá, presta atenção. Com base nos textos, a relação entre trabalho e modo de produção capitalista é. Item A. Baseada na desvalorização do trabalho especializado e no aumento da demanda social por novos postos de emprego. Não. Valorizou-se mais o trabalho especializado. Lembre-se da divisão social do trabalho. O trabalho ficou cada vez mais fragmentado, o que exige pessoas especialistas em fazer uma coisa só. Certo? Item B. Fundada no crescimento proporcional entre o número de trabalhadores e o aumento da produção de bens e serviços. Não. Tem um crescimento proporcional entre o número de trabalhadores e o aumento de bens e serviços. De jeito nenhum. Certo? Item C. Estruturada
na distribuição equânime de renda e no declínio do capitalismo industrial e tecnocrata. Sonha Alice, né? Não tem distribuição equânime de renda de jeito nenhum, e o capitalismo, né, industrial e tecnocrata também não entrou em declínio. Não é sobre isso que os textos falam. Item D, instaurada a partir do fortalecimento da luta de classes e da criação da economia solidária, também não tem absolutamente nada a ver esse item D. Não fala sobre fortalecimento da luta de classes, ao contrário, mostra lá o trabalhador desolado, olhando para o prédio, o bichinho, mostra a apartação do trabalhador com o produto do seu trabalho, não fala nada de fortalecimento de classe, e esse conceito de economia solidária também é altamente contemporâneo. Não está nem presente nesse tempo aí do Marx, não. Tá? Então, vamos entender por que, que o Paulo, Cláudia e a Isabel acertaram, que é item A. Vamos ler o item. Derivada do aumento da riqueza e da ampliação da exploração do trabalhador. Basicamente é isso. Aumenta a riqueza, aumenta a exploração do trabalhador. Certo? A Alina e a pessoa que pergunta se quer roubar o prédio também é um operário proletário. É, exatamente. Não tem consciência de classe, então fica ali todo mundo puxando na perna um do outro, certo? O Cláudio pergunta, esses dois textos se adequam à lógica da mais-valia? Sim, exatamente isso. É a exploração da força do trabalho para aumentar o dinheiro, a lucratividade, certo? Vamos para a nossa última questão dessa live. Estão gostando, gente? Botem nos comentários se a aula tá legal, quero ouvir um pouco a opinião de vocês, tá? Última questão. Mais um texto do Marx, tá? Essa daqui é uma prova de 2022, também tem pouquinho tempo. A sociedade burguesa moderna, que surgiu no declínio da sociedade feudal, não aboliu os antagonismos de classe. Eu falei isso para você tem pouco tempo. Presta atenção. A sociedade burguesa moderna, que surgiu no declínio da sociedade feudal, não aboliu os antagonismos de classe. Não fez senão estabelecer novas classes, novas condições de opressão, novas formas de luta em lugar das anteriores. Entretanto, a nossa época, a época da burguesia, caracteriza-se por ter simplificado os antagonismos de classe. Ou seja, não mudou, não rompeu, não transformou, simplificou. Toda a sociedade está se dividindo cada vez mais em dois grandes campos hostis, em duas grandes classes em confronto direto, a burguesia e o proletariado. Tá cristalino aí o texto, né? E para quem passou por essa aula aqui, tá percebendo que tá tudo bem encaixadinho. Vamos lá, ó. Essa daqui, gente, é para o chat acertar. Certo? Aqui vocês têm que marcar o item certo aí para valer a pena essa 1h30 que a gente está junto, certo? O que é o gatilho da questão? Típico de sociedades urbanas industriais, o conflito social apresentado no texto é uma consequência da item A, imposição de políticas neoliberais. Não viaja, não. Políticas neoliberais é agora, já é recentemente. Anos 90, anos 80 ali, estourando 70. Mas já é século 20. Tem nada a ver com isso, não, certo? Item B, exploração da propriedade privada. Será? Pode ser. C, implantação da abertura comercial. Não. O texto não fala sobre comércio. Simples. Não fala. Ele não menciona comércio. D, repressão de movimentos sindicais. Também não há nem sequer menção disso. Assim como o item E também é uma viagem na maionese, né? Consolidação da democracia representativa, também o texto não fala sobre isso. Aqui nada mais é do que a exploração da propriedade privada, que é um dos alicerces
fundamentais para esse sistema que a gente chama de capitalista. Certo? Ó, deixa eu dizer uma coisa para vocês, está aqui o gabarito, né? 1 você marca D, o 2 você marca D também, o 3 marca C, o 4 marca E e o 5º marca o item B, certo? Quero agradecer muito a todos vocês que estiveram comigo aqui durante todo esse tempo. Foi muito legal a live hoje. Agradecer aí a Lina, agradecer a nossa intérprete também de Libras, que faz um trabalho excelente, todo mundo que está aqui na equipe também, me fazendo companhia, até o gatinho que entrou aqui no estúdio em algum momento, tá bom? Bom, se inscreva, tá, no canal do Super Enem, continue acompanhando os nossos conteúdos. Tem as lives aqui todas as tardes, e a gente também tem vários vídeos com conteúdos interessantes, tem vários vídeos, não só de sociologia, de filosofia, mas de todas as disciplinas. Então, explore o nosso canal, vá ver lá o que tem, que isso é muito importante. E você vai sair dessa live hoje deixando um curtir, né? Não custa nada, é só um clique, valoriza muito o nosso trabalho, tá bom? Vou continuar torcendo muito por vocês. Até novembro tem chão, a gente vai estudar bastante ainda, aprender coisas novas e chegar no Enem super preparados, ok? Um abraço para vocês, se cuidem, tenham todos um bom final de semana e até mais.